Sabe, o mês de maio, ele dá início comemorando uma data muito importante, que é o dia do trabalho. Você está preparado para trabalhar bastante no mês de maio? Sim ou não? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, só começou. Mas não é só trabalhar na área profissional, é trabalhar no seu ministério, é trabalhar nos seus relacionamentos. Tem muita coisa que precisa de nosso trabalho. Muitas coisas. Na verdade, é um princípio que Deus deixou para nós, que as coisas iam acontecer na nossa vida através de trabalho, do trabalho. Amém? Só que o que eu acho interessante na palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela nos traz bons exemplos, boas referências de coisas que às vezes a gente não ia olhar para aquilo. E a palavra de Deus, para falar sobre trabalho, ela nos traz um exemplo tão interessante, que eu quero ler com vocês, que está em Provérbios, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, vocês estão comigo? Diz assim a palavra: preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela mesma não tem chefe, nem superintendente, nem governante. Faz a provisão do seu mantimento no verão, ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Uau! Quando a Bíblia vai nos dar uma boa referência sobre trabalho, a Bíblia fala da formiga. Talvez é algo que a gente não ia olhar para isso em relação ao trabalho. Mas é interessante que a Bíblia fala que a formiga, apesar de não ter ali um superintendente, de não ter um supervisor, ela trabalha em tempo e em fora de tempo. Ou seja, ela utiliza 100% da capacidade que foi dado a ela. 100%. E aí a Bíblia fala que o preguiçoso tem que olhar para ela. Ela é o bom exemplo. E aqui eu preciso fazer uma pausa, porque a gente muitas vezes confunde o preguiçoso com um vagabundo. E essa palavra vagabundo, às vezes a gente até se assusta. Nossa, o pastor está xingando. Não, a palavra vagabundo, que muitos usam para xingamento, não é um xingamento. A palavra vagabundo significa alguém que está com um tempo vago. É isso o significado dessa palavra. Alguém que está com um tempo vago. Então o preguiçoso, ele é diferente do vagabundo, porque o preguiçoso não é alguém que não está trabalhando, mas é alguém que não está utilizando 100% da capacidade que Deus deu. Quem está pegando isso? É aquele que não está utilizando. Deus te deu uma capacidade, eu posso ouvir um amém? É aquela pessoa que ela trabalha, ela batalha na vida, ela luta, mas ela não está utilizando 100% da capacidade que Deus derramou, que Deus deu. Deus te deu uma boa capacidade. Só que a gente precisa entender que para as coisas desenvolverem na nossa vida, não basta 99, tem que ser 100%. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quando Jesus conta a parábola ali, Lucas 15, do bom pastor, ele fala que ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás de uma, porque Deus não é um Deus de 99, Deus é um Deus de 100. Você pode levantar a sua mão e falar assim, ó, 100% de mim. Bate a mão no vizinho que está do seu lado e fala, ó, tem que ser 100% de você. Vocês estão pegando? Agora, existem muitas pessoas que não estão usando 100% da sua capacidade. E aí você sabe o que acontece? Os resultados não vêm, as coisas não acontecem, as coisas não fluem, porque não é 99, não é 99,999, 100% de você. 100% de você. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Mas aqui eu já tenho uma palavra de Deus para nós aqui. Levante as suas mãos. Você pode segurar? Segura aí, meu irmão. Sabe por quê? Se você verdadeiramente começar a utilizar 100% da capacidade que Deus colocou sobre a tua vida, o que você nunca viveu antes, você vai viver. Os resultados que nunca vieram sobre a sua vida vão começar a vir, porque você utilizou 100% daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. 100% de nós. Ah, pastor, eu cheguei aqui, eu estou pensando em desistir dessa família. Eu cheguei aqui, eu estou pensando em desistir do casamento. Eu cheguei aqui, estou pensando em desistir do meu ministério. Eu não aguento mais esse trabalho. Eu estou lutando, eu estou ralando. Mas a questão é, está sendo 100% de você?
100% da capacidade que Deus te deu? E o grande problema é quando as pessoas não utilizam 100% daquilo que Deus deu para você, e você começa a entrar em coisas que não tem nada a ver com a sua vida. Você começa a tentar viver coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus entregou para você. Talvez você hoje esteja totalmente fora daquilo que Deus criou você para ser. Por quê? Porque às vezes você não está utilizando 100% de você, daquilo que Deus realmente colocou sobre a tua vida, e é por isso que você não está vivendo aquilo que você gostaria de viver em Deus. Sabe, eu preguei essa mesma palavra hoje de manhã, e é tão interessante que tem um irmão que ele está sempre orando pela minha vida, ele faz parte da intercessão, e ele chegou para mim, ele falou: pastor, eu tive um sonho, e Deus me deu esse sonho, e na hora que você começou a pregar, o Espírito Santo falou para eu falar esse sonho para você, que ia testificar na palavra que você ia trazer. Ele falou que nesse sonho ele tinha uma caixa, e essa caixa estava cheia de dólares. Você pode dar glória a Deus aí? Tá alto o dólar, cheia de dólar, e ele, fora dessa caixa, tinha várias moedas, e ele sabia que essa caixa era dele, mas ela estava toda amarrada, ela estava toda enrolada, e ele não conseguia pegar. Então tudo que ele tinha que comprar, ele pegava apenas as moedas, mesmo sabendo que a caixa era dele, que ele tinha muito mais, ele não conseguia acessar aquilo. O Espírito Santo falou para mim: assim são muitas pessoas que não estão utilizando 100% da capacidade que Deus deu, que o inimigo está prendendo você, você está vivendo das migalhas, e porque o diabo não quer que você venha acessar tudo aquilo que Deus deu para você. Você muitas vezes percebe que existe mais de Deus para a sua vida. Você muitas vezes vê, ou você observa: eu sinto que Deus pode fazer algo, mas por que isso não vai? Por que isso não acontece? Levante suas mãos, você vai declarar hoje: tem que ser 100% de mim. E é sobre isso que eu quero pregar para você hoje. Que exemplo para nós, né, gente? A formiga, tempo em fora de tempo, sem supervisão, sem superintendente, ela utiliza 100% da capacidade que ela tem. A partir de hoje você vai fazer isso. Se você não estava fazendo, você vai fazer. E se você estava fazendo, agora você vai fazer com intencionalidade. Amém? Você está preparado para a primeira chave? Quem quer utilizar 100% da capacidade em 2025? Eu estou profetizando que 2025 o seu ano vai ser o ano de uma virada de chave. Aleluia! Você quer crer comigo nessa palavra hoje, sim ou não? Então olha bem para o teu irmão assim, não precisa ter vergonha. É bom a gente fazer essas coisas. Fala para ele assim: olha para mim. Esquece que você não vai me reconhecer no final desse ano. Quem está comigo aqui? Não vai. Primeira chave, para que você possa viver 100%, utilizar 100% da capacidade que Deus te deu, você precisa aprender a suportar as pressões da vida. A primeira chave que eu estou liberando para você aqui: ai pastor, eu não entendo, está sendo uma pressão na minha vida, estou sendo tão pressionado de lá, de cá, no trabalho, lá dentro de casa, aonde eu chego, parece que é tanta pressão. Você não está entendendo, querido. Você precisa aprender a suportar a pressão. Tem gente que espana, tem gente que foge. Quando começa uma coisinha começa a pegar, começa a pressionar a pessoa: não, eu estou saindo fora, tal, não deu certo. Não, você não pode, você tem que suportar, você não pode espanar, você tem que suportar a pressão. Sabe qual que é a única panela diferente, gente? É a panela de pressão. E qual que é a marca dela? Um alimento que, se você colocar numa panela comum, demoraria horas, na panela de pressão demora minutos. Não, tem gente que já está pegando aí, ó. Tem coisa na sua vida que, se você está passando por muita pressão, tem coisa na sua vida que ia demorar muito tempo, mas Deus quer acelerar. Ele está colocando velocidade nesse processo. Você está jogando coisas lá para o segundo semestre, e Deus está falando para você que hoje: eu vou fazer o primeiro semestre ainda. Não fuja da pressão. Fica firme. A Bíblia fala, segundo Crônicas, capítulo 20, de um homem, o rei Josafá. Ele recebeu a notícia que todos os seus inimigos estavam vindo contra ele, irmão. Ele deixa bem claro na oração dele: eu não tenho força contra essa multidão, mas os meus olhos estão no Senhor. O Espírito de Deus veio sobre um jovem chamado Jeziel,
e deu uma direção para ele. Ele foi até o rei e falou: rei, Deus manda te dizer, essa batalha que está vindo aí, esses inimigos que estão chegando, você não precisa lutar, você só tem que adorar. Ele só adorou, e conforme eles adoravam, os inimigos foram um lutando contra o outro, eles se destruíram entre eles, foram vencidos. Você precisa entender uma coisa aqui hoje: suportar pressão não é você sair daqui hoje, vou bater no peito, vou para cima. Não. Suportar pressão é no meio das batalhas. Você está sendo pressionado em cada área da sua vida, mas você continua dobrando o seu joelho, você continua levantando as suas mãos, você continua sendo fiel a Deus, você continua buscando a presença de Deus, você continua firme. Tem gente que um pouquinho que o barco balança, não vou mais na igreja, não vou mais orar. Querido, se o teu barco está balançando, é que você está na direção certa. Se as coisas estão vindo para cima de você, querido, é porque você está no caminho certo. Vai para cima. Eu não sei se você está pegando essa palavra, mas Deus está falando aqui para você. Se você suportar a pressão adorando, o que você vinha perdendo lutando, você vai vencer apenas adorando a Deus. Tem gente que estava perdendo lutando, você vai vencer adorando. Tem áreas da sua vida que não acontece, você está lá. Deus está falando: o que você estava perdendo lutando, você vai vencer adorando. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Quando você adora, o Rei do Universo vem ao teu favor. Quando você dobra os seus joelhos, aquele que criou os céus e a terra, ele vem ao teu favor. É Ele, o Todo-Poderoso. Então cutuca o seu vizinho e fala: suporta, irmão, fica firme. Tem gente que chegou falando assim: vou sair daquele trabalho, vou sair desse relacionamento. Deus está falando: suporta, fica firme, adore a presença do Rei da Glória. Você não vai desistir. A segunda chave que eu quero deixar para o seu coração, para você utilizar 100% de você. Amém? Você está comigo? Não fuja do confronto. Não fuja dos confrontos. O nosso Deus é um Deus de confrontos. Deus, ele confrontou muitos e muitos homens de Deus. Ele confrontou, e foi dessa forma que aqueles homens foram abençoados. Presta atenção: Deus trabalha com confronto, o diabo trabalha com afronta. E tudo que você não confronta vai te afrontar. Sabe que tem que ter uma conversa, sabe que tem que conversar para resolver aquilo. Não, deixa quieto, deixa para lá. Não. Tudo que você não confronta, se prepare para a afronta. Sabe que tem um pecado para ser resolvido. Não esquece, uma hora isso aí vai afrontar você. Deus trabalha com confrontos, o diabo trabalha com afronta. Pode ser que tem muita coisa que vem afrontando você, porque você não tem confrontado o que tem que ser confrontado. Você precisa olhar para a sua vida e verificar se tem alguma área da sua vida que tem algo que tem que ser confrontado. Saiba de uma coisa: quando algo está sendo confrontado, o Rei da Glória está com você. Ele é um Deus de confronto. Ninguém cresce sem confronto. Ninguém, irmão. Não fuja. Vai lá, uma boa conversa resolve. Vai lá, querido. Senta, olha no olho, conversa, vai resolver. E vai ficar melhor que antes. Só que tem um detalhe: a gente precisa entender quem de fato é o nosso inimigo. O apóstolo Paulo, de forma muito madura, ele fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, quem é o nosso inimigo? Ele fala: nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra principados e potestades, contra esses demônios do mundo tenebroso. O apóstolo Paulo não falou assim: a nossa luta é contra a sogra, contra o sogro, contra a esposa, contra o marido, contra o filho, contra o pai, contra o patrão, contra o funcionário. Olha para o teu vizinho e fala assim: você não é meu inimigo. Pastor, o meu inimigo é aquela pessoa que pega no meu pé, aquela pessoa que está tentando puxar o meu tapete, aquela pessoa que fica falando mal de mim. Você está mirando na pessoa. Pelo amor de Deus, você não leu a Bíblia ainda? Ou você não entendeu que a sua luta não é contra a pessoa? Se fosse contra a pessoa seria muito fácil. A sua luta é contra o diabo. E a palavra diz, querido, que nós temos que mirar nele. A nossa luta é contra ele. Só que tem o seguinte, lá em Colossenses 2, versículo 15, diz que Jesus já venceu ele. A Bíblia fala: e tendo triunfado sobre ele na cruz do Calvário, todo principado, toda potestade, ele despojou.
Quando você luta contra o seu real inimigo, você está lutando com alguém que já foi vencido por Jesus. E é por isso que a Bíblia te chama mais que vencedor. Vamos aprender com Jesus? Evangelho de Mateus capítulo 16. Num certo momento Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, ó, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns estão falando que você é João Batista. Outros falam que você é Jeremias. Aí ele olha para os discípulos e fala, e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí o Pedro fala para ele assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, Jesus olha para ele e fala, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu. Só que aí Jesus começa a falar, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem vá para a cruz. Aí Simão Pedro chama ele em particular e começa uma bajulação. E começa a falar para ele assim, não, isso não pode acontecer com você, Jesusinho. Você é muito preciosinho. Dudu Dadá, Jesus. Graças a Deus que Jesus não era carente. Cuidado que a bajulação te estraga, o confronto te liberta. Tem gente que ama, gente que fica lá, tadinho de você, a vida da pessoa está tudo errada, mas fica lá, tadinho de você. Querido, quem te ama vai falar a verdade para você, vai olhar para você e falar assim, a sua vida está assim porque você precisa mudar. Isso é amor. Isso é o amor. Sabe o que Jesus fala para ele? Olha só, Jesus olha para Pedro, mas fala para o diabo, arreda-te daqui, Satanás, porque você não sabe das coisas que são de Deus, mas você só conhece as coisas que são dos homens. Jesus mirou em quem? Em Pedro ou no diabo? No diabo, meu irmão. Sabe por quê? Quando você mira nas pessoas, presta atenção nisso, quando você mira nas pessoas, as pessoas vão embora, mas o diabo fica na tua vida. Quando você mira no diabo, ele vai embora e as pessoas ficam com você. Pastor, eu não sei, eu estou no histórico, onde eu estou ficando sozinho, isolado. É porque você anda mirando nas pessoas. Você senta na sua mesa, você rodeia a sua mesa de pessoas e você fica lá, ó, falando das pessoas. E o diabo está rindo de você, ele está falando, vou acabar com a tua vida, porque o seu problema não é as pessoas, não são as pessoas que estão complicando você, sou eu. Mas você fica lá, falando das pessoas. Mas está na hora de você levantar suas mãos. Você pode levantar suas mãos em autoridade e declarar, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, tem crente aqui cheio de autoridade de Deus. Diga em nome de Jesus, todo o mal que estava vindo sobre a minha vida está quebrado nessa noite. Eu preciso falar isso para você, porque sabe qual que é a maior pregação do nosso inimigo? Eu não existo. Como que ele ama que as pessoas acreditam que ele não existe. Só pela palavra de Deus eu já sei que ele existe. Mas irmãos, eu já expulsei tanto demônios, não teria nem como falar isso para você, porque eu vejo na teoria e na prática. Um dia eu faço aqui só uns testemunhos de quantas coisas eu já vivi nessa área. Nós temos que entender que é ele o nosso adversário. Sabe, semana passada a gente saiu daqui do encontro, eu e minha esposa feliz, mas muito feliz. Deus tinha feito tantas coisas na vida das pessoas. A gente foi comemorar a Ana Clara, nossa filha, ela foi. A gente foi comemorar com ela. A gente foi num restaurante. A gente parou o carro, eu e minha esposa saímos do carro. Estávamos parados em frente ao carro para atravessar a avenida vazia. Daqui a pouco vem um motoqueiro do outro lado, na outra via. Presta atenção nisso, ele estava em alta velocidade, avenida vazia. Ele pegou do outro lado, ele saiu, ele mirou na gente, acelerou para atropelar a gente se jogou assim e ele foi embora. Porque a armadura de Deus está na gente. Faz assim, ó. Na hora, irmão, vem a carne, né? Falei, Senhor, salva essa pessoa, nem sei quem é, salva ele, que o coração dele seja regenerado. Mas olha aqui, diabo, em nome de Jesus eu declaro que você está falido na minha vida. Você está querendo me intimidar, capeta? Eu vou fazer muito mais do que eu estou fazendo.
muito mais, irmão. Fala pro teu vizinho assim, ó. Você vai fazer muito mais. Você vai viver muito mais do que você está vivendo. Eu posso ouvir um amém aqui? Mas eu quero deixar uma terceira chave pro teu coração. Ei, Jesus está demais aqui, hein? A terceira chave que eu quero deixar para você aqui: não saia do teu propósito. Não saia do teu propósito. Não abandone o propósito que Deus tem para você. Não fique fora do teu propósito. E aqui eu quero te falar algo. A maior tragédia da vida não é a morte. Não é. A maior tragédia da vida é viver fora do propósito. Grandes coisas que você faz fora do propósito, você não tem nenhum resultado. Pequenas coisas que você faz no propósito, grandes coisas acontecem. Sabe, quando você vive fora do seu propósito, você se machuca. Um exemplo que eu gosto de dar muito é quando você vai apertar um parafuso. Qual é a chave que vai apertar o parafuso, gente? Que foi feita, que foi criada para isso? Chave de fenda. Só que aí muitas vezes você tem uma chave de fenda aí, não tenho. Tem uma faquinha de pão. Gente, eu já fiz isso. Pega a faquinha de pão mesmo. Ai, deu certo. Olha depois na ponta da faca como que ela ficou. Toda machucada. Porque ela foi usada. Deu certo, apertou o parafuso, mas ela foi usada fora do propósito. Tem muita coisa na sua vida que está dando certo, mas está te machucando. Porque você não nasceu para isso. Porque você não foi criado para isso. Me permita dar um paralelo para você, o que é estar dentro do propósito e fora. Vamos falar de Jonas e Jesus. Jonas, certo momento, Deus vai até ele e fala: Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive e você vai pregar lá. Olha o propósito de Jonas, ele tinha que ir até a cidade de Nínive e pregar. A Bíblia fala que ele tentou fugir da presença de Deus, deu as costas para Deus, tentou ir para Tarsis, pagou uma passagem de navio para ir para Tarsis, e estava lá Jonas no porão dormindo, e veio uma grande tempestade. Jesus, Marcos 4, pega os seus discípulos, coloca os discípulos dentro do barco. Por quê? Porque ele queria até Gadara. Tinha um homem lá em Gadara que estava endemoniado. Ele queria libertar aquele homem. Ele coloca os discípulos dentro do barco. Vem a tempestade e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Agora pega o que eu vou te falar, que isso aqui é muito forte. Pega isso. Quando a tempestade veio lá em Jonas, sabe como é que ele pôde ajudar aqueles homens? Saindo do barco. Quando a tempestade veio onde Jesus estava ali, sabe como é que ele ajudou aqueles homens? Entrando em ação. E aqui eu tenho uma chave para você. Quando você está fora do propósito, para as coisas darem certo, você tem que sair. Quando você está dentro do propósito, para alguma coisa dar certo, você tem que chegar. Talvez você chegou aqui hoje com um histórico de rejeição, com um histórico de coisas que muitas vezes as pessoas tiram você, colocam você de fora, e você fica triste. E Deus está falando para você, porque não é o seu propósito. Mas eu quero te falar uma coisa agora, eu quero que você segure essa palavra. Você quer segurar essa palavra? Levante as suas mãos. Você, a partir de hoje, você vai entrar no propósito que Deus tem para a tua vida. E saiba de uma coisa, isso vai mudar na sua história. Para muitas coisas darem certo, só vão dar certo quando você entrar nesse negócio. Só vai dar certo quando você participar. Eu me lembro quando eu cheguei em Serra Negra em 2015. A gente estava falando isso de manhã aqui. Irmãos, a igreja estava o caos. O caos. E sabe qual que era a minha maior preocupação? Vi um monte de pastor pregar aqui da nossa igreja de Ribeirão. E eu falava para eles: e aí, você vai? Não senti. Não, meu Deus. Você vai ou não vai? Não. E Deus falando para mim: eu estou te chamando, filho. Eu te escolhi para essa missão. Vai, é o seu propósito. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está dentro do teu propósito, pode vir tempestade, pode vir vento forte, pode vir fornalha, pode vir cova dos leões, pode passar no vale da sombra da morte. Seu coração está em paz, porque você sabe, Deus me colocou aqui.
pode ficar de pé no seu lugar? Olha aqui para mim, eu quero falar algo para você. Hoje, o seu objetivo é olhar para a tua vida e buscar em Deus se isso é o seu propósito. Quando Jesus nos salva, quando Jesus chega na nossa vida, Ele nos salva. E a segunda coisa que Ele faz, Ele nos mostra o nosso propósito. Ele chegou na vida de Pedro, Ele salvou Pedro. A segunda coisa que Ele falou para Pedro: Pedro, de agora em diante você é pescador de homens. Jesus te salva para você viver eternamente. E Jesus te dá o propósito para você viver com Ele aqui nessa terra. Aleluia. Eu quero te encorajar que essa noite não tenha medo de viver o que Deus tem para você.